Fala pessoal, professor com vocês, seu Nerd Professor ou seu Professor Nerd, você decide. Robin Hood voltou, mas esquece o conto de fadas. Agora, o fora da lei mais famoso da Inglaterra, ou até do mundo, enfrenta um mundo muito mais duro, onde a floresta é refúgio, mas também é um campo de guerra. Nessa nova série da MGM, ele não rouba só dos ricos, ele desafia todo o sistema. Entre a luta dos saxões e normandos, entre o mito e a história, surge um Robin mais humano, mais político e muito mais perigoso. Mas a grande questão é, essa flecha acerta o alvo? Hoje eu te conto. Vem comigo. Robin Hood é o tipo de personagem que sobrevive a qualquer época. Ele já foi rei dos ladrões, cavaleiro caído, justiceiro romântico e até raposa animada. Suas primeiras histórias aparecem por volta do século XV. Foi nesse contraste que o mito floresceu. Robin Hood virou a voz de quem não tinha voz. Um homem que enfrentava o sistema, que se escondia nas florestas de Sherwood e que desafiava os coletores de impostos. E os nobres, que esmagavam o povo com taxas e muita violência. Só que o mais fascinante nessa história é como ela se molda conforme o tempo muda. Cada geração reinventa Robin Hood de acordo com o tipo de injustiça que quer enfrentar. Nos anos 30, Errol Flynn vestiu o manto verde e transformou o fora da lei em um herói elegante, símbolo da aventura clássica. Nos anos 90, Kevin Costner fez dele um ícone do cinema hollywoodiano, com trilha épica, romance e bravura. Depois veio Russell Crowe sob direção de Ridley Scott, tentando mostrar o lado mais humano e histórico do mito. E entre tudo isso, tivemos as versões da Disney e de Mel Brooks, que provaram que Robin Hood podia ser engraçado, satírico e até adorável, sem perder o peso simbólico. Mas a nova série da MGM aposta em algo diferente. Em vez de glamourizar o herói, ela busca o homem. O Robin que erra, que sangra, que luta, não por glória, mas por sobrevivência. A série tenta reconstruir as raízes do mito, não como fantasia, mas como reflexo da própria Inglaterra medieval, marcada pela fome, pelos abusos fiscais e por um povo que já não acreditava em seus governantes. E é por isso que essa nova leitura tem tanto valor. Ela resgata o que há de mais essencial na lenda, a ideia de que resistir à injustiça é um ato de humanidade. Que às vezes o herói surge não por escolha, mas por necessidade. E que mesmo fora da lei pode ser lembrado como símbolo de esperança quando o poder deixar de ouvir o povo. E se você, assim como eu, sempre foi apaixonado por histórias que misturam mito e história, lembra, eu sou professor de história, então, claro, é minha praia, tá? E apesar da história medieval não ser a minha especialidade, eu adoro o tema. Então, se você também gosta, já deixa um like nesse vídeo que me ajuda pra caramba. E comenta aqui embaixo qual foi a sua versão favorita de Robin Hood. Até hoje, sem contar a série, porque ainda está no comecinho, a minha versão favorita é a de 2010 com Russell Crowe. A nova série da MGM começa de um jeito que diz muito sobre a sua proposta. Em vez de aventura rápida e glamour, o tom é lento, denso e cheio de significado. O primeiro episódio nos coloca numa Inglaterra de 1186, governada por Henrique II, onde os saxãos foram subjugados pelos normandos e agora vivem como estrangeiros em sua própria terra. O cristianismo foi imposto à força, a antiga fé foi proibida, a floresta e todos os animais que vivem ali agora são de propriedade do rei. É nesse mundo de regras injustas, impostos extorsivos e humilhação constante que a história de Robin Hood realmente começa. Hugh de Locksley, interpretado por Paul Hilton, é um dos últimos saxões ainda dignos o suficiente para desafiar o poder. Reduzido ao cargo de guarda florestal real, ele é um homem marcado pela derrota, mas que insiste em manter a honra. Hugh ensina ao filho, Robert, vivido pelo jovem Jack Patton, a arte do arco, a linguagem da floresta e a crença de que existe algo sagrado em defender o que é certo. Essas cenas entre pai e filho são o coração do episódio, um legado que mais tarde vai ser a base de tudo que o Robin deve se tornar. Enquanto isso, em Nottingham, o xerife, interpretado com sobriedade e com todo o charme ameaçador de Sean Ben, cumpre as ordens do rei com um cinismo que beira o desprezo. A seu lado, a filha Priscila, vivida por Lara Wolf, é um reflexo meio que distorcido de uma ambição que não é igual, mas é parecida, tá? É uma jovem que brinca com o perigo e representa a herança da corrupção normanda. O contraste surge quando Robin, já adolescente, visita o castelo perdido de sua família e encontra Marian, interpretada por Lauren McQueen, filha do Lord de Huntington, que é o papel de Adrian Rawlings.
ele é o normando que recebeu as terras que pertenciam ao Locksley, o pai do Robert. Marion é uma mulher presa entre o dever e a consciência. A química entre ela e Jack Patton é instantânea. A série trata essa conexão com naturalidade e não força um romance. Mas a tragédia chega rápido para os jovens. Hugh é traído por outro saxão que se torna cristão e o acusa de permitir a caça dentro da floresta. Preso, ele acaba sendo vítima de uma armadilha do Lord de Huntington e a morte de um dos guardas acaba caindo em suas costas. O xerife, com seu olhar gelado, condena o homem à morte e a execução é um momento duro e silencioso. Jack Patton é o destaque aqui. Quando ele dá aquele grito de desespero ao ver o pai ser enforcado, é onde a lenda começa de verdade. E não tem como a gente não fazer um paralelo com o final da primeira temporada de Game of Thrones. Só que lá era o Sean Ben no cepo, né? Aqui ele é o cara que mandou, né, pro cadafalso. A partir daqui, Robert de Locksley começa a morrer e o nascimento de Robin Hood é uma questão de tempo. O segundo episódio abre com as consequências dessa violência. Robin agora um jovem traumatizado e salvo pelo tio, interpretado por Tim Places, e pelo primo, Will, que é vivido pelo Elliot Cohen. Mas a dor é maior do que qualquer promessa de recomeço para ele. Quando a mãe, a Joan, que é interpretada pela Nina Sossania, morre de tristeza, o Robin fica completamente só. É nesse momento que Jack Patton entrega a sua melhor atuação até aqui, mostrando um garoto que está perdido entre o luto e ainda assim busca encontrar a sua fúria. Enquanto isso, em Nottingham, Sean Ben continua a mostrar o lado mais sujo do poder. O xerife fecha acordos com o Lord de Huntington e cada conversa entre os dois é uma aula de cinismo e política. Maravilhosamente filmadas, essas cenas trazem o mesmo peso político de produções como The Last Kingdom ou Vikings. As câmeras fixas, a iluminação natural e os figurinos envelhecidos reforçam a sensação de realismo. É muito bonito. Mas Marion, por outro lado, passa a viver o conflito interno mais forte da série. Lauren McQueen dá à personagem um equilíbrio que impressiona e fica entre a culpa e a coragem. A cena em que ela é interrogada pelo pai e obrigada a confessar sob tortura, né, onde ela apanha bastante, né, que na noite anterior ela esteve com o Robin num casamento. Cara, é uma das mais impactantes nesse momento. Como punição, ela acaba sendo enviada à corte para servir a rainha Eleanor da Aquitânia, que será interpretada por Connie Nielsen, mas ela ainda não deu as caras aqui na série. A partir desse ponto, a série começa a se transformar num drama de personagens. Robin se reconcilia com o primo Will e ao mesmo tempo enfrenta os homens do xerife numa competição de arco e flecha que acaba em tragédia. É mais uma cena muito bonita e bem feita, filmada com câmeras lentas, fumaça e trilha tênue, sabe? E ela mostra o momento em que o Robin, sem querer, mata o capitão da guarda. A partir desse tiro, não tem mais volta. Com 2 episódios, a série consegue equilibrar drama humano, política e mitologia. O Jack Patton traz um Robin vivo e imperfeito. Lauren McQueen faz da Marion uma das melhores interpretações femininas da lenda até o momento. Sean Ben é um xerife cruel e ao mesmo tempo trágico. Filmada na Sérvia, com florestas verdadeiras, luz natural e uma fotografia que recusa filtros, essa é uma das adaptações mais autênticas de Robin Hood já feitas. Não é um conto de aventura, é uma reconstrução histórica com alma. E aqui entra um pouco do meu olhar histórico, porque a série Robin Hood da MGM é uma das primeiras adaptações que tenta se levar a sério nesse aspecto. A Inglaterra de 1186 existe nesse universo de forma bem verossímil. As leis florestais eram reais, o rei realmente proibia a caça em suas terras e a cobrança de impostos exagerados era uma das principais fontes de revolta popular. O que a série faz é juntar esses elementos históricos com o nascimento de um mito. Mas claro, há licenças. O conflito entre saxões e normandos, mostrando como uma guerra mais ativa ainda, já não existia mais nessa época. 100 anos depois da conquista, os dois povos já estavam misturados, falando uma mesma língua e compartilhando a mesma coroa. A série também inventa elementos religiosos, como a figura de Goda, uma fada pagã que simboliza a resistência dos deuses antigos. É um recurso poético que faz sentido dramaticamente, mas não tem, ali fontes históricas. Mesmo assim, essas liberdades funcionam porque ajudam a construir um Robin mais simbólico, um homem entre 2 mundos, a razão e a fé, o poder e a floresta, a submissão e a liberdade. A produção também acerta em cheio na representação do feudalismo. A noção de hierarquia, de lealdade e de propriedade é mostrada sem suavização. A floresta de Sherwood é um espaço político, um lugar de resistência onde o povo reconstrói sua identidade.
E é aqui que o olhar de professor e fã se encontram. Robin Hood é mais do que uma série de época, é um comentário sobre como a história é contada e quem tem o direito de contá-la. O trabalho de fotografia é um destaque à parte. A escuridão das cenas interiores contrasta com a luz natural da floresta, como se o mundo dos homens fosse um lugar de sombras e a natureza o único espaço de verdade. Os figurinos simples e funcionais fogem do estilo fantasia limpa de outras versões. E a trilha sonora ela é discreta, baseada principalmente em percussões e cordas, lembrando muitas cantigas populares medievais. A direção de fotografia e de arte constrói uma identidade visual que é coerente, que é um dos principais problemas dessas questões de época, onde cada detalhe serve à narrativa. O maior mérito da série até agora é fazer a gente lembrar que Robin Hood sempre foi sobre política, não sobre glória. É sobre gente comum lutando contra um sistema impossível. É sobre a ideia de que resistir é um ato de esperança. E mesmo que a série exagere aqui ou ali, o fato é que ela acerta no alvo principal, tirar o mito do pedestal e colocá-lo de volta na Terra. No final das contas, Robin Hood é uma obra visualmente bonita, dramaticamente consistente e historicamente interessante. Não é perfeita, tá longe disso. O ritmo é irregular em vários momentos. Alguns diálogos soam até modernos demais. E há momentos em que a narrativa fica mais lenta do que precisa. Mas nada disso apaga o que ela conquista, tá? Um retrato bem maduro de um dos maiores mitos da cultura popular. Por isso, a minha nota para os 2 primeiros episódios é 7,5. Uma série ambiciosa, cheia de intenção e com um elenco afinado que ainda procura o equilíbrio entre o que é real e o que é lendário. Mas que deixa claro que Robin Hood ainda tem flechas para lançar. E agora eu quero saber de você, essa nova versão da MGM consegue superar as clássicas ou a lenda deveria ter ficado no passado? Deixa a tua opinião aqui embaixo, diz o que você achou desse começo e qual é a sua adaptação favorita do Fora da Lei de Sherwood. Para mim até agora é Russell Crowe, tá? Aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Nerd Story, ativa o sininho, porque nas próximas semanas a gente vai falar sobre outras séries épicas que estão para estrear. Forte abraço e se cuide!